Aqui começou a gravação? Não. Aqui para mim não apareceu nada. Ah, agora começou. Agora começou. Bom dia. Começamos então a nossa última reunião do GDEC do ano de 2022 e trazendo presenças ilustres aqui, professor Fernando Scaffi, professor titular de Direito Financeiro da USP, o Alexandre Evaristo Pinto, nosso habituê aqui já também, mas professor lá no FIPECAF, lá do CARF, né, um dos idealizadores da associação lá do CARF, uma iniciativa muito importante, e para tratar de um tema que eu particularmente acho que vai entrar na pauta definitivamente o ano que vem, que é a questão da tributação de dividendos. Nós já fizemos reunião sobre esse assunto, né? Mas aí eu conversando com o Eric, o professor Scaffi, ele escreveu um artigo muito interessante no Conjur, fazendo a relação entre os tipos societários, a forma de atuação societária e a tributação de dividendos. O que tem muito a ver nessa relação direito e contabilidade que é aqui do nosso grupo, porque, apesar da contabilidade ser a mesma, né, para praticamente todas as empresas, existe mesmo essa distinção de como utilizar uma pessoa jurídica. Então, eu e o Eric achamos interessante voltar a esse assunto, até para trazer mais subsídios ainda na discussão do tema quando voltar a sua tramitação no Congresso. Então, Eric, eu não sei se você quer falar alguma coisa, ou podemos começar? Desculpa, eu estava com, com o espirro engasopado aqui. Perdão. É, não, realmente, de fato, essa temática aí deve voltar à ativa aí, né? E uma questão interessante quando fala da relação entre contabilidade e esse aspecto específico da tributação, que a gente foi dar uma olhada nos aspectos contábeis relevantes em relação a isso, e a gente acaba chegando numa conclusão de que, para fins contábeis, o que mais interessa para a gente é o planejamento de como é que vai ser tributado, que no final das contas muda, como que vai ser tributado e como que se pensa em termos de planejamento. Porque em termos de classificação, em termos de problemas de receitas e despesas e de ativos e passivos, a gente acaba não tendo grandes novidades, mudando a tributação ou não mudando a tributação. Então, é mais ou menos naquela linha de que o que interessa na hora de, 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 de escolher como é que eu vou fazer o juro sobre capital próprio, se eu vou fazer dividendo, como é que vai ser a carga tributária. Então, no fundo, isso acaba impactando muito mais a questão de planejamento das empresas do que, de fato, de qualquer tipo de contabilização que possa advir disso daí, que possa vir a ser problemática, ou possa ajudar ou desajudar a questão tributária. Então, acho que estou vendo aqui o Joãozinho, mais uma vez presente. Joãozinho, se eu estiver falando alguma bobagem, por favor, me corrija. Mas me parece que esse aspecto ele é muito mais relevante pelo ponto de vista tributário e no que ele acaba levando a questão de planejamento das empresas. E, obviamente, acaba também afetando, acho que a grande maioria de todos nós no nosso dia a dia, de como a gente também se planeja, como a gente também se organiza em termos das nossas próprias atividades, porque acho que a maioria de nós acaba utilizando aí de PJ para fazer seus rendimentos, essas coisas todas. Então, acho que esse aspecto é muito mais importante por esse ponto de vista do que, de fato, pelos aspectos aí de contabilização. Então, com isso, eu queria já devolver a bola aí para o Edson, continuar aí as nossas discussões. Não, excelente. Eu queria lembrar dois temas que são bem recentes. Eu acho que foi essa semana. Nós tivemos primeiro a tramitação de um projeto de lei que aumenta a responsabilidade dos sócios,
né? Independente, mesmo pela dívida das pessoas jurídicas, ainda está tramitando, se eu não me engano, mas se chegar a ser aprovado, pode ser um efeito interessante nessa questão, inclusive de dividendos, né? E uma outra que me chamou bastante atenção foi uma decisão, eu não lembro agora, assim, eu tinha até separado, mas eu não lembro se foi na Justiça do Trabalho ou no próprio STF, dizendo que, dependendo da atividade e do valor da remuneração, não foi reconhecido vínculo na prestação de serviço por uma pessoa jurídica, né? Então, eu imagino que seja algum diretor que tenha sido contratado como PJ, depois procurou o vínculo e o judiciário disse que não tem vínculo por conta não há hipossuficiência, né, entre os contratantes. O que é bastante interessante também, porque pode, de alguma forma, fazer valer a questão de prestar o serviço via PJ, mesmo um diretor de empresa, e aí a tributação de dividendos tem tudo a ver com isso. E, já pegando o gancho, o artigo do professor Fernando Scaffi, porque ele fala exatamente disso, dessa diferença de utilização da pessoa jurídica, né? Então, desde logo, e agradecendo já, Scaffi, a sua disponibilidade, é, acho que é a primeira vez que você vem aqui nesse grupo e Realmente. espero que volte mais, né? Porque seus artigos, pelo menos para mim, têm sido muito interessantes e referência para trazer discussão. Muito obrigado e a palavra é sua. Edson, muito obrigado pelo convite, pelas gentis palavras. É sempre muito bom a gente sair um pouco da bolha da gente, que a gente fica discutindo direito para cá, para lá, aquela coisa às vezes judicializada. E às vezes você discutir com um grupo qualificado como esse, vejo, já conversei com 2 minutos de prosa com Eliseu, é sempre um prazer poder trocar ideias com ele, com Alexandre Evaristo também, e outros que vejo aqui, que conheço. Então é sempre muito bom estarmos juntos e podermos ver novos pontos de vista sobre as ideias que a gente coloca. Então, eu vou resumir a ideia central do que eu expus, para quem não leu o texto. Primeira coisa é negativo tributar o lucro. Vamos começar daí, que eu acho que este é um ponto importante. A lógica, desculpe, o lucro distribuído para os sócios, ou seja, aquilo que se chama normalmente de dividendos e que eu fiz uma distinção um pouco à frente entre lucro e dividendo. Chegaremos lá. Então, eu acho que é negativo no sistema brasileiro. Por quê? Porque se formos olhar a trajetória lá no final, no fim da década de 90, quando acabou a distribuição de dividendos, a tributação da distribuição dos lucros aos sócios e acionistas, foi aumentada a tributação da pessoa jurídica. E com isto, deixou-se de tributar na saída, na repartição do lucro, e foi discutida uma questão, sumiu do horizonte aquela discussão da distribuição disfarçada de lucros. Portanto, o projeto em curso que visa retornar este tipo de tributação, a meu ver, é negativo. Se pode pensar em algum desenho entre compensação do que já foi pago com o que será pago aqui nos dividendos, mas mesmo assim não sei se é positivo, porque você vai ter que discutir distribuição disfarçada de lucros mais uma vez. Então, a meu ver, o desenho que está sendo discutido não é bom. Porém, e aí vai uma segunda parte, se não tiver jeito, porque aparentemente a política vai triturar todos os argumentos razoáveis contra a tributação desse lucro apurado aos sócios e acionistas. Como acho que isto vai acontecer, eu coloco. Primeira premissa é não façam a tributação desta situação pelos motivos que brevemente expus. Segunda premissa é, se tem que fazer essa tributação, pelo menos usem uma regra geral. Qual seja,
distinguir sociedades de pessoas de sociedades de capital. Claro que essa regra geral vai comportar, e tem algumas exceções, que eu não tratei no artigo, mas vou tratar aqui para nós debatermos. Então, vamos deixar o 3 de lado e nos concentrar no 2 de qual é a regra geral. A regra geral, senhores, parte da seguinte concepção: não é razoável colocar no mesmo balaio tributário sociedades de pessoas com sociedades de capital. Qual é a distinção que é adotada para efeitos jurídicos em direito societário há milênios? Você tem sociedades onde existe uma proximidade, conhecimento, intimidade, relacionamento entre os sócios. Aquilo que tecnicamente se chama de affectio societatis. Ou seja, desculpem o latim, mas de vez em quando é necessário, porque ele resume a ideia. Ou seja, um interesse, um afeto entre os sócios. Então, digamos que eu e o Edson tenhamos tido uma ideia de montar uma consultoria, nós dois, uma consultoria gastronômica, não vamos falar dessa coisa de contabilidade, uma gastronomia, eu e ele, tá certo? E os negócios vão bem. Aí chega o Eric e diz, eu quero participar. A gente vai olhar assim e dizer, ele vai comer todo o nosso estoque. Isso não é uma boa ideia, eu não quero esse cara aqui. Pronto, nós evitamos, ou eu, ou ele, ou o Edson, a entrada do Eric. Por quê? Porque aqui tem um affecto societatis. É uma lógica de interesse entre os sócios. A gente pode olhar e dizer, esse aqui eu não quero. Tá certo? Outra situação. Eu e Edson mantemos a nossa sociedade de consultoria gastronômica. E lá pelas tantas, o negócio vai mal. Por quê? Porque apareceu uma pandemia e a gente não se preparou para fazer um delivery. Ok? O negócio foi mal. O que é que acaba acontecendo? Eu e Edson vamos olhar um para o outro e dizer, olha, mas a gente acredita, agora com delivery vai. O que é que a gente vai ter que fazer? Não tem dinheiro em caixa, não tem poupança essa sociedade, mas vamos ter que abrir a carteira, eu e ele. Ou a nossa carteira, ou pegar empréstimo, o que quer que seja, aportar capital e tocar o negócio. Quem vai fazer isso? Eu e Edson, dois sócios da sociedade. Affectio societatis e aporte de capital nosso. Vira a página como fica em sociedades anônimas. Sociedades anônimas, os aspas, por favor, sócios, que tecnicamente não são sócios, são acionistas, é uma outra figura. Os acionistas, você nem sabe quem são, nem sabe. Vamos imaginar aqui na minha tela, somos 6 na tela, me incluindo, tá certo? Com como é que a gente chama? A câmera aberta. Com a câmera aberta, nós 6 temos uma sociedade qualquer, vamos chamar assim, uma sociedade, algo, para usar uma imaginação, digamos que a gente monte uma sociedade com o nome de Bradesco. Então, a nossa sociedade vai muito bem, é um Bradescão, ok? Alguém quer participar dos que estão aqui sem câmera, mas estão na sala? Ok, compre ações. Nós montamos uma SA. Você compra ações, vende ações, você faz negócio que for. Claro que a nossa empresa é boa, um tal de Bradesco que nós montamos, tem ações na B3. Ótimo. Então você compra, você vende, você faz negócio, vai isso, aquilo. O negócio vai mal. Vamos imaginar, por exemplo, quem está na sala, a Isabela. A Isabela bordou, colocou capital, ela comprou ações, tá certo? A gente nem sabe, não pôde nem saber se a Isabela estava dentro ou fora. Ela que comprou ações, comprou uma ação a R$ 10, o nosso negócio passou a ir mal. Mal. O que vai acontecer com a Isabela? Ela vai abrir a carteira, como no primeiro exemplo, e colocar dinheiro no nosso Bradesco, na nossa SA? Não. O que vai acontecer é que os R$ 10 da ação dela vão minguar, 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 minguar. Ela vai olhar e vai dizer, só está valendo 2. Eu quero me livrar disso. Ela realiza o prejuízo, entendeu? Mas ela pula fora, mas ela não abre a carteira e aporta capital. Ela perdeu o capital, mas ela não aporta novo capital na operação. Em resumo, você tem distinções entre sociedade de pessoas e sociedade de capital. Não vou nem falar em termos de responsabilidade. Ou seja, a responsabilidade dos sócios é diferente da responsabilidade dos acionistas. Quer dizer, esse é um outro campo que a gente poderia explorar. O que eu quero demarcar
é que há uma diferença entre sociedades de capital e sociedades de pessoas, ok? Portanto, onde quero chegar nesse tópico 2? Dizer que, a partir desta diferença, é necessário fazer uma distinção da tributação nesta partilha do lucro. O lucro, para fins de dividendos, decorre de uma sociedade de capital. Portanto, se, exemplificativamente, o caso da Isabela, que colocou dinheiro, os R$ 10 na nossa ação, sociedade anônima, e nós tivermos lucros a distribuir, nesta segunda fase, seria o caso de tributar. Por quê? Porque Isabela aportou capital apenas. Ela não se esforçou. Ela é quase, não é a mesma coisa, mas quase uma rentista. Não é a mesma coisa. Vira a página. No caso da sociedade minha e do Edson, uma limitada, onde a gente tem aquela empresa de consultoria de gastronomia, o que é que acontece? O lucro aí advém de nós dois. Se a gente não tiver à frente, olhando as receitas, checando os cardápios, verificando a carta de vinho, não vai para frente o nosso negócio. Nosso negócio é um negócio de pessoas, por isso a lógica de sociedade de pessoas. Qual é o pressuposto? Diferentes trabalhos, diferentes lucros, diferentes tributação. Portanto, se na primeira parte eu disse que nenhuma tributação sobre essa divisão de lucros deveria ser feita, na segunda eu digo, se não tiver saída, pelo menos distinguam o lucro das sociedades de pessoas das sociedades de capital. Então, até aqui está o texto colocado. O que acontece? Terceira parte. A terceira parte é a lógica das exceções. Porque se, como regra geral, eu acho que isto deve ser adotado, ultrapassada a premissa de que nenhuma tributação deveria ser feita, se esta regra deve ser regra geral, nós temos problemas pontuais. E vocês, no debate, surgirão com outras situações. Eu vou juntar umas 2 ou 3 só para apontar onde pode ter problema. Problema número 1, como tratar as SAs fechadas. SA fechada, normalmente, muitas vezes são sociedades familiares, tá certo? Muitas vezes elas se assemelham muito mais à sociedade de pessoas do que sociedade de capital. Como se pode criar uma exceção para estas situações? Interrogação, tem que pensar um pouco, tem que debater como é que faz isso. Pelo valor das operações, pelo faturamento, pelo lucro, pelo montante, não sei. Outra situação, muitas multinacionais que atuam no Brasil, ou seja, estrangeiras que atuam no Brasil, são limitadas. Muitas. Portanto, a despeito de serem limitadas, não são sociedades de pessoas, são sociedades nitidamente de capital. Você poderia dizer aqui que a regra geral vale? Uma regra geral não vale nesta situação. Por isso que não é apenas o tipo societário. Agora, como identificar essa diferença? Aqui tem uma exceção para ser considerada. Vou botar mais 2 para poder encerrar e a gente poder debater. Terceira exceção, ou situação peculiar que precisa ser verificada. A questão das holdings familiares. Como é que você vai tratar uma situação desta? Da empresa que é mais ou menos uma empresa. É, na verdade, uma holding familiar, às vezes de grandes famílias, entendeu? E às vezes de pequenas famílias, tá certo? Aonde você vê o sujeito só para fazer uma melhor gestão de patrimônio. Então, aqui você tem uma exceção também. E, por fim, para encerrar, as nossas PJs. Ou seja, aquilo que o Edson comentou, e eu tinha lido a mesma decisão, Edson, e eu acho que foi uma decisão muito sábia. Ou seja, não é hipossuficiente o cara que ganha como diretor de empresas e ganha bem, chegar e dizer, agora não, eu tenho que me submeter, ou eu fui enganado. Não, peraí, enganado não. Você topou o risco e foi para frente. Você aqui, no máximo que se pode dizer, com alguma largueza, é que há um certo ar de parceria ou cumplicidade nesta operação. Jamais engano. Não me vem com essa conversa. Então, a decisão
que o Edson comentou, e que eu também li, mas não reservei, não marquei, é muito boa, vem da Justiça do Trabalho. Então, como tratar esta questão das PJs? Entendeu? É uma sociedade de pessoas? Eu acho que sim, mas precisa ver essas exceções para a gente, essas situações peculiares, para a gente ter a regra de, não tributem isto que é um erro, ou seja, essa distribuição de lucros. Regra 2, se houver um trator político sobre essa racionalidade, pelo menos uma segunda racionalidade ser proposta, que é a distinção entre sociedade de pessoa e capital, pessoas e sociedade de capital. E se mesmo assim esta ideia, mesmo assim não, e se essa ideia for comprada, tem que tratar das exceções à regra geral. Então, Edson, em linhas bastante gerais, é essa ideia que eu expus naquele texto, sem a parte das exceções, mas que acho que vale a pena discutirmos para ver se é uma ideia que para em pé ou é uma daquelas coisas que advogado acaba pensando e quando se vai colocar na prática não tem sustentabilidade. Então, acho que são essas as linhas gerais do que eu gostaria de expor para a gente poder trocar ideias e eu aprender um pouco com a experiência de vocês. Obrigado. Ótimo, Scaff, muito obrigado. Eu acho, se eu não me engano, numa outra reunião, chegou a ser ventilada essa questão das diferenças, e aí eu identifiquei muito no seu texto, né? Porque eu falei, bom, então alguém realmente que entende do assunto está pensando. Eu só queria, antes de passar para o Alexandre, colocar uma questão que é um receio que eu tenho nessa sugestão. Será que não abre caminho para uma discussão sobre isonomia? Ou o tipo societário seria para usar as palavras do Celso Antônio Bandeira de Mello, seria uma justificativa para uma discriminação, né? O meu receio é esse, é um advogado de SA, principalmente SA fechada, se não houver esse tratamento, né? De exceções, ele fala, não, eu sou como uma sociedade de pessoa, quero isonomia, não vou tributar. E aí a gente cria um contencioso, tentando resolver uma questão concreta, a gente acaba criando um contencioso. Você acha que a gente corre esse risco? Acho que corre, corre. Vamos fazer dois tipos de distinção. Primeiro, a regra da isonomia é uma regra que, a meu ver, deve ser aplicada sempre e tem que ser lida com inteligência. Ou seja, a regra da isonomia é tratar desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade, visando reduzi-la. Portanto, se é tratar desigualmente os desiguais, nós temos que tratar desigualmente sociedades de pessoas e sociedades de capital. Então, o discrimen está justificado. Tratar desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade, ou seja, verificamos que um tem sócios que trabalham, no outro é quase um investidor, tá certo? Visando reduzi-la. Então, a linha da igualdade acho que estaria mantida, a isonomia está plenamente aplicada. Onde dá o problema? É nas exceções, na regulação fina. Então, será que nós temos critérios para fazer essa distinção na regulação fina? Tem que pensar um pouco mais. Mas, quer dizer, a singela distinção me parece adequada entre sociedade de pessoas e sociedade de capital. Observa que eu não usei diretamente tem que tributar SA de um jeito e limitada do outro. Eu sempre falo em sociedade de pessoas e sociedade de capital, que emblematicamente são, por um lado, SA e, por outro lado, limitadas, mas não tão só. Por isso que falo das multinacionais limitadas. Entendeu? Quer dizer, você tem que criar uma fórmula, e aí nós temos engenho e arte jurídico-contábil para poder fazer isso, nós precisamos pensar uma fórmula que adeque esta diferença para fins de ter um tratamento desigual, visando distinguir a desigualdade existente. Quer dizer, não é razoável, nos dois exemplos, você tratar igualmente o lucro aí colocado. Então,
Nessa linha, pode ter diferença? Sim, mas tem que ser tratada juridicamente de uma maneira palatável para poder prosseguir. Não é? Muito bom. Bom, Alexandre, obrigado mais uma vez pela sua presença. É sempre um prazer ouvi-lo. E o seu doutorado tem a ver com o societário, não tem? Se eu não me engano. Acho que a gente até já citou ele aqui, a sua tese de doutorado. Então, alguém que vai falar com propriedade também nessa relação tributação societário e contabilidade, obviamente. Então, obrigado e a palavra é sua. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos, né? Bom dia aos professores aqui, Edson, Eric, Scaff, Eliseu, dentre tantos outros. Para mim sempre é uma alegria voltar ao GDEC aqui, então parabenizo desde já o Edson e o Eric por essa condução. Já vão fazer 10 anos, né? Então é um trabalho de êxito, né? Já virou quase uma década e sempre com discussões relevantes e controversas. Então parabenizo desde já o Edson e o Eric aqui. E sim, Edson, eu não cheguei a tratar propriamente dos dividendos, tá? Eu foquei talvez mais no juro sobre capital próprio e tive a alegria de contar aqui com dois dos membros aqui da minha banca, né? O professor Scaff e o professor Eliseu estiveram na minha banca, então sempre é bom revê-los, né? A gente tem aquele carinho todo especial, além de serem professores, né? Por ter participado desse momento importante. E, Edson, eu fiz uma brevíssima apresentação que eu vou passar bem breve, então vou compartilhar aqui, só um minutinho. Deixa eu só encontrá-la aqui. E deixa eu colocar no formato de apresentação. Vocês estão vendo já no formato de apresentação, Edson? Só me confirma? Ou se está só na tela? Por enquanto está só na tela mesmo. Tá, então eu vou... Tá no PowerPoint ainda. Tá, eu vou Aperta compartilhar. um F5 que dá certo. F5? Tenta. Acho que não deu certo não, mas tudo bem. Não, mas eu vou fica dessa forma mesmo, eu vou aumentar só o tamanho aqui para ficar mais visível para todo mundo. Agora acho que vocês estão vendo já com um tamanho maior, imagino, né? Tá ótimo. Sim. Imagino que sim, né? Então, perfeito. Então, basicamente, falar um pouquinho de tributação de lucros e dividendos. Eu vou ser bem breve, eu fiz mais slides do que deveria, tá? Então, eu vou passar de uma maneira bem rápida. Então, acho que o primeiro ponto que é relevante falar, coisa de alguns segundos, em qualquer livro que a gente for ver de economia, seja nos manuais lá do professor Samuelson, do professor Mankiw, a gente vai ver que o fluxo econômico da renda ele é circular, né, entre as pessoas jurídicas e as pessoas físicas. Então, é importante destacar que a renda que uma pessoa jurídica ela ofere, depois ela vai ser repassada para a pessoa física. Então, a gente tem aqui, de fato, uma possibilidade de bitributação econômica que não é vedada no nosso ordenamento jurídico. Então, a gente está falando aqui de uma possibilidade de bitributação econômica. Só que, embora não seja vedada, a bitributação econômica ela não é desejável, porque ela causa efeitos distorsivos na economia como um todo. Então, o ideal é que se busquem, né, métodos para diminuir os efeitos dessa bitributação econômica. E aí a discussão é interessantíssima, né? Acho que eu destaco aqui até um trabalho que é a tese de doutorado do professor Henri Tilbury. O professor Henri Tilbury era um professor tcheco radicado aqui no Brasil, e a tese de doutorado dele foi exatamente sobre a integração do imposto de renda na pessoa física e na pessoa jurídica. E aí, a partir dos estudos doutrinários, ele vai falar, olha, tem alguns países que preferem tributar na pessoa jurídica e não tributar na pessoa física, com seus prós e contras, aí tem argumentos favoráveis e desfavoráveis. Tem outros países que preferem tributar somente na pessoa física, não tributam na pessoa física, na pessoa jurídica, desculpa, aquele rendimento, vão tributar só na pessoa física, também com prós e contras, como qualquer decisão de política fiscal, a gente tem trade-offs, e a maior parte dos países acaba fazendo um mix ali,
fazendo uma pré-tributação na pessoa jurídica, mas também tendo algum tipo de tributação na pessoa física. Então, acho que o primeiro ponto é só mostrar essas cartas do jogo, que existem diferentes possibilidades. Segundo ponto, eu gosto sempre de saudar aqui ao professor e nosso ex-secretário da Receita, Everardo Maciel. De fato, ali com a estabilização da moeda, ali com o Plano Real em 1994, o Everardo assumiu a Receita Federal e fez diversas medidas bastante interessantes ao longo, principalmente da década de 90, né? Então, a gente tem ali a extinção da correção monetária das demonstrações financeiras, com a 9249 de 95, a própria instituição do juros sobre capital próprio e a isenção dos dividendos, todas essas na 9249, a instituição do Simples Federal, então, criar um regime de tributação, ainda não era o Simples Nacional. Com a 9430, a gente teve a tributação em bases universais, instituição de preços de transferência, e também tivemos ampliação dos limites do lucro presumido. A gente pode ver que todas essas medidas, de certa forma, o Everardo estava pensando na simplificação da tributação. Então, trazer uma maior formalidade, né, tirar alguns empreendedores do campo da informalidade por meio de uma simplificação da legislação. Aqui a gente tem o nosso dispositivo base, aqui, que é o nosso dispositivo que trata da isenção dos dividendos. Não vou passar a leitura dele, mas vou destacar alguns pontos, então. Então, o principal ponto, desde 96, então, janeiro de 96, a gente tem essa regra isentiva. Ela vai se aplicar ao sócio, independente se o sócio for pessoa física ou jurídica, então, vai se aplicar ao beneficiário também. A isenção vai alcançar tanto a distribuição, então, tanto a gente está falando de isenção de R-fonte, quanto também, já que alcança o beneficiário, a gente tem rendimento isento na pessoa física, o IRPF, e na pessoa jurídica também é isento, seja presumido, seja lucro real, seja lucro arbitrado. Então, a gente tem essa isenção. Vale destacar também que, por outras leis, essa isenção também vai abranger CSLL, PIS e COFINS. Outro ponto que é fundamental e tem tudo a ver aqui com o GDEC é que o nosso legislador ele escolheu dizer que a isenção vai alcançar o resultado apurado. Então, quando ele utiliza a expressão resultado apurado, a gente está falando de contabilidade, é o resultado apurado na contabilidade. Então, a gente não escolheu um modelo que o dividendo ou lucro isento tenha que ter sido efetivamente tributado. Ele tem que ser apurado na contabilidade. Então, isso daí pode ser enxergado como uma indução à escrituração contábil, porque na época nós não tínhamos aquele dispositivo do Código Civil que obrigava o empresário e as sociedades empresárias a terem contabilidade. Então, seria uma forma de induzir. E a gente tem várias controvérsias que chegam, inclusive, no CARF, que são decorrentes dessa questão, dessa necessidade de ter um resultado apurado quando você está distribuindo algo que é maior do que a base de cálculo do RPJ que você ofereceu para a tributação. Então, a gente tem diversos casos de autuação de contribuintes que estão no lucro presumido como regime de apuração de RPJ e distribuem um valor maior. Então, basicamente, se o contribuinte demonstrar que ele tem escrituração contábil, fundamentando aquele lucro contábil maior, ele consegue distribuir sem tributação. Também em casos de lucro presumido regime caixa, o lucro presumido pode ser tributado pelo regime de caixa na tributação das receitas. Também, por mais que tenha o livro caixa como controle, tem que ter contabilidade para conseguir comprovar que tem um lucro contábil maior do que aquele que foi oferecido a tributação pelo regime de caixa. O mesmo vale para os lucros antecipados, né? Tem várias discussões interessantes no CARF, inclusive algumas até um pouco bizarras, né? Com incidência de contribuição previdenciária, se você não consegue ter lucro para amparar. E o nosso regramento hoje, que é a Instrução Normativa 1700, ela mudou um pouco do entendimento que estava nas instruções normativas anteriores. Antes, quando a pessoa jurídica distribuía, vamos dizer assim, um excesso de lucro em relação ao que estava na contabilidade, a instrução normativa recomendava, né, ou determinava, melhor dizendo, que a tributação se dava na pessoa física pela tabela progressiva daquele montante excessivo de lucro ou dividendo. Hoje não, a instrução normativa 1700, ela atribui a consequência de R-fonte de pagamento sem causa na pessoa jurídica pagadora, que é aquele R-fonte que é por dentro, grossapado, de 35%, que dá uma alíquota aproximada de 54%. Aqui tem um ponto
que, de certa maneira, é a instrução normativa que está dando uma consequência, né? A gente poderia discutir, eventualmente, a legalidade. E aí, falando dos pontos de reforma, né? Nessa semana até troquei uma mensagem com o professor Edson, saiu uma reportagem no UOL, que é um dos nossos principais canais de comunicação, falando que a taxação de lucros e dividendos é uma das prioridades, mas há resistências. E aí eu fiz questão de marcar esse ponto da reportagem, fala assim, olha, trabalhador paga imposto, mas investidor não. Então, um trabalhador que ganha acima de 4.600 paga uma alíquota de 27,5%, mas o empresário cuja renda é concentrada na distribuição de lucros, o investidor, pagam zero, já que desde 96 a distribuição de lucros não é tributada no Brasil. Então, esse tema, ele é um tema que muitas vezes o debate, aqui a gente está, obviamente, num público extremamente qualificado, mas o debate costuma ser muito raso. Então, essa comparação de que, olha, o trabalhador paga 27,5, o empresário paga zero, ela é chamativa, é verdade, mas ela é totalmente errada. A gente sabe que, por mais que seja zero a distribuição dos dividendos, desde essa regra do artigo 10, aquela renda foi pré-tributada, aquele lucro foi pré-tributado. E pré-tributado nominalmente a 34% de R mais CS. Então, nominalmente foi 34%. A alíquota efetiva, obviamente, pode variar, né, a depender do regime, se for simples, nacional, se for lucro presumido, ou até dependendo da existência de ativos e passivos fiscais diferidos no lucro real. Mas fato é que nominalmente foi tributado a 34%. Não é nada de zero, né? Isso daí é uma falácia. Aqui também só trazendo um quadro bastante interessante, também é uma informação do professor Everardo Maciel. Então, a gente sempre usa esse exemplo do direito comparado, é um exemplo bem forte, né? Então, fala-se geralmente, olha, todo mundo tributa dividendo no mundo, com exceção de Brasil, Estônia e Letônia. E aí o Everardo Maciel, ele fala, bom, não é bem assim, calma. Essa tributação exclusiva na pessoa jurídica e não ter tributação na distribuição, ela não é só no Brasil, aqui a gente tem uma série de países, né? Bolívia, Cazaquistão, Honduras, Egito, Malásia, então tem uma lista aqui de países que tem um modelo de tributação parecido com o do Brasil, de tributação apenas na PJ. Na Estônia, na Letônia e na Geórgia, a tributação se dá na distribuição, então é no momento do IR-fonte. E quando tem tributação tanto na PJ quanto na distribuição, é um modelo que é mais adotado nos Estados Unidos e nos países da OCDE, principalmente os países europeus. Mas mesmo assim, muito cuidado, né? E aí é muito interessante essa distinção que o professor Scaff fez. Então a gente pensa, os Estados Unidos, maior economia do mundo, tributam os dividendos. Tributam os dividendos, mas não é em qualquer situação. Na verdade, lá nos Estados Unidos, a gente tem diferentes tipos societários, dentre os quais temos as corporations, né? As corporations seriam as grandes sociedades anônimas que estão no capital aberto, né? E as corporations, sim, tributam no nível da pessoa jurídica esse tributo dividendo. Para diferentes tipos societários ali, LLCs, partnerships, ou até as S corporations, né, que são small corporations, e aí fazendo até uma analogia um pouco forçada, mas seriam, por exemplo, as sociedades anônimas de capital fechado, por exemplo. Nessas daí, a sociedade é transparente, ou seja, não se tributa nos dois níveis, se tributa só no nível da pessoa física. É como se a tributação não se desse na pessoa jurídica e fosse dar como uma das fichas ali, ou uma das cédulas da pessoa física. Então, muito cuidado, né? Quando a gente está falando de tributação em dois níveis, na PJ e na distribuição nos Estados Unidos, é só nas corporations. Então, isso só reforça o argumento trazido pelo professor Scaff. Bom, quais são alguns dos problemas que a gente vê, né, da volta da tributação dos dividendos? Primeiro é a questão da DDL, né, distribuição disfarçada de lucros. A gente tem um regramento bastante específico e bastante difícil, né, porque exige uma comprovação, tanto para o contribuinte mal intencionado, ele tem que fazer algumas ginásticas ali por meio de transações entre pessoas ligadas, quanto para o fisco, né, determinar exatamente qual que é o valor de mercado de um bem, para saber se é notoriamente inferior ou superior, a depender se for uma aquisição ou uma venda para uma pessoa ligada. Então, DDL é algo de difícil fiscalização.
E hoje, com a regra de isenção dos dividendos, mais aquelas regras específicas de redução ou integralização de bens e direitos por pessoa física, valor de mercado ou valor de declaração, ou valor de custos, se for redução, praticamente DDLs são pouquíssimas as autuações. Então, se voltarmos à tributação dos dividendos, como o gatilho e o trigger para a tributação vai ser essa distribuição, vai voltar ali toda esses casos complexos de DDL, de difícil fiscalização. Outro ponto que também é relevantíssimo é a tributação do estoque de reserva de lucros. Imaginem que tenhamos uma norma falando dessa tributação. Para o futuro, ninguém tem dúvida de que vai ser aplicável. E para as reservas de lucro? Infelizmente, nos projetos que estão em discussão, se fala em tributação, inclusive nos lucros apurados que não foram distribuídos ainda. Então, para mim, essa é uma certa excrescência, porque ofende a segurança jurídica, né, como um todo, e diferentes princípios dela recorrentes ali. Você está dando efeitos retroativos, está descumprindo a anterioridade, e tem até um princípio que é discutido mais no âmbito doutrinário, a retrospectividade. Está retrocedendo ali. Essa discussão das sociedades de pessoas, sociedades de capital, fundamental. De fato, numa sociedade de pessoas, a remuneração muitas vezes se dá em função do trabalho e não do capital, enquanto numa sociedade de capital é aquela sociedade clássica que independe de quem é o sócio, qualquer um pode entrar a qualquer momento. Pensamos numa SA de capital aberto. E outro ponto que é relevante, se formos tributar os dividendos, temos que ajustar a alíquota do IRPJ. Não faz sentido significar um aumento de carga tributária. Além de tributar a 34%, tem mais uma alíquota adicional de IR-fonte e eventual alíquota na pessoa física. Então, temos que balancear, ter uma diminuição. Porque o modelo que foi construído pelo Everardo Maciel partiu da premissa de tributação exclusiva na pessoa jurídica. Por isso que tem essa alíquota mais alta. E aí, também, professor Scaff, também aproveitando mais uma vez do Henry Tilbury, que foi um dos maiores estudiosos do imposto de renda e desse tema em específico, ele vai trazer um método, quando ele está trazendo dos métodos de integração, aí ele vai falar, não, tem o método da isenção, o método da imputação do crédito, do que foi pago na PJ, mas ele traz um método chamado método das sociedades de pessoas. E ele fala, o que é uma sociedade de pessoas? É um tubo condutor dos lucros aos sócios. Então ele usa até essa expressão, né? E aí ele vai citar um pouquinho o histórico da tributação, né? Então, entre 47 e 1976, ele vai falar, a gente não tinha um método das sociedades de pessoas, mas as sociedades de pessoas tinham uma tributação do lucro mais branda. Então, por exemplo, as sociedades de profissionais liberais, né, que é uma sociedade dentro do gênero sociedade de pessoas, elas pagavam 3% de RPJ ao invés de alíquotas de 10 a 15. Isso entre 47 e 66. Depois, entre 67 e 76, elas pagavam 11 como alíquota geral, ao invés de 30%, que seria a alíquota das demais pessoas jurídicas. Então, era uma alíquota mais branda. Então, a gente já teve esse problema de diferenciação de alíquotas, e eu também, já adiantando um pouco, talvez, a minha resposta ao professor Edson, eu acho que é um fator de discriminação que me parece adequado. Entre 77 e 87, passou a não ter distinção, então as sociedades de capital e as sociedades de pessoas enquadradas como de profissionais liberais pagavam a mesma alíquota, sem nenhuma distinção. Agora, entre 88 e 96, o regulamento mudou. Então, tinha, na época, as sociedades civis de profissão regulamentada, elas se tornaram transparentes. Então, os rendimentos eram tributados exclusivamente na pessoa do sócio. Então, não era tributado no nível da PJ, mas sim tributado como uma cédula ali, ou como uma ficha na pessoa física dos sócios. E, por óbvio, né, a partir de 96, a gente tem essa regra de tributação em alíquotas iguais para todo mundo, independente, na pessoa jurídica, e a regra de isenção para os sócios. Aqui, só fazendo uma propaganda, né, a gente teve a alegria de lançar há 2 semanas o livro de 100 anos do imposto sobre a renda no Brasil, já que o imposto de renda, de uma maneira mais generalista e universalista, nasceu na Lei Orçamentária de 1922,
E a gente tem alguns artigos que trataram especificamente de tributação dos lucros ou dividendos. Tem um artigo muito bom do Gustavo Brigagão, que tem se debatido muito sobre esse tema, inclusive com discussão com o Poder Legislativo. Tem outro artigo mais teórico da professora Isabel e do Fernando Fonseca. Então, só para citar alguns exemplos. E também ressaltando, né, que a gente tem a alegria de contar nessa obra, foi coordenada por mim e pelo Marcelo Magalhães, com artigos do professor Edson Carlos Fernandes, do professor Fernando Facuri Scaff e do professor Eliseu Martins. Dito isso, então, Edson, eu já vou descompartilhar aqui. Perfeito. Não, excelente, Alexandre. Um overview muito bom e, principalmente, eu gostei bastante, né, desse fim que traz como já foi a tributação de dividendos aqui no Brasil. Nós temos duas pessoas já inscritas aqui. Eu queria colocar algumas coisas, mas eu deixo para depois também. Então, vamos lá, Eric, você é o primeiro aqui. Eu queria perguntar, tanto para o Evaristo quanto para o Dr. Scaff, essa questão da tributação do dividendo, quando o Evaristo mencionou, eu tenho uma necessidade de fazer uma redução da tributação dentro da empresa para poder fazer a tributação do dividendo. Isso não pode promover um aumento de carga tributária. E aí a minha pergunta é o seguinte: se não é para ter aumento de carga tributária, para o que é isso? É para manter o dinheiro dentro das empresas e as empresas usarem esse dinheiro para investir na economia real, já que se eu distribuo esse dividendo, sei lá eu o que o dono vai fazer com isso, vai colocar, sei lá, num fundão do Bradescão, ou qual que é a função? Porque a partir do momento, quer dizer, quando a gente junta essa frase do Evaristo com o pensamento exposto pelo Dr. Scaff, a gente vê o seguinte: eu mais tenho problema do que solução ao fazer isso. Então você vê, é uma holding patrimonial familiar. Quer dizer, o cara vai. Para que eu vou reter o dinheiro dentro de uma holding familiar, onde o cara colocou a casa dele, o sítio, o carro da família, e ele usa aquilo para emitir nota do consultório de dentista dele? Qual que é a lógica de se manter o dinheiro dentro? Existem existem trabalhos que mostram que isso daí não promove realmente, de fato, um aumento no efeito econômico do dinheiro retido. Então, se não é para aumento de carga tributária, para que é? Bom, eu vou te dar uma resposta, pode não ser a resposta mais exata, mas é como penso. Eric, eu diria que tem duas funções. A primeira função, bem exposta pelo Alexandre num dos últimos slides, e que está meio nublado, é aumentar tributar o estoque. Ou seja, caixa. O governo quer fazer caixa. É isto. Entendeu? Esse é um ponto numa ótica estática. Ou seja, ele quer pegar o passado. Segundo, cumpre uma função retórica, simbólica, tá certo? Além dessa tributação do passado. Ou seja, nós estamos tributando o capital como se tributa o trabalho. A lógica é essa. Nós estamos pegando um lado como pegamos o outro. Então, o discurso é simples, populista, tá certo? Simbólico, eu até já escrevi sobre isso anteriormente, que é populismo tributário, simplesmente para alcançar voto e ficar bem com o pessoal. Então, tem muito o que falar. Por isso a distinção que coloquei entre sociedade de pessoas e capital, com os problemas que tem dentro disso. Evaristo bem colocou, Alexandre, a lógica norte-americana, que é um bom caminho para se pensar. Não dá para fazer ipsilíteres, tá certo? Porque, na prática, nós temos aqui dois tipos de sociedades. São as anônimas e as limitadas.
talvez, se nós tivéssemos mais tipos societários em concreto, não aqueles esotéricos e ancestrais, em concreto, a gente poderia dizer, olha, talvez se colocar esta sociedade que o Eric comentou, que é uma típica holding familiar, pequena familiar, da operação do sujeito, não é a holding das grandes empresas, das grandes famílias, não é disso. Talvez aí a gente conseguisse bolar alguma coisa diferente, mas não é o que nós temos no cardápio hoje. Não sei se respondi, mas a ideia que me parece é esta. Alexandre? Quer comentar também? Perfeito. Não, eu concordo plenamente com o professor Scaff. O argumento retórico ele é muito forte. Então, você ter essa questão de uma potencial equiparação de alguém que não está sendo tributado, que a gente sabe que está, mas o senso comum acredita que não. Então, essa argumentação é muito forte. E lógico que vai ter um aumento da arrecadação, porque o que acontece, né, de uma maneira bem simplista? Eu acho que há grandes possibilidades de aprovação. Pela Câmara dos Deputados passou muito rapidamente o projeto. No Senado é que houve um esforço aí de alguns bravos guerreiros que conseguiram conversar com os senadores e conseguiram barrar o projeto, senão ele teria já passado. E fato é que deve passar aí no próximo governo. O primeiro ano costuma ser um ano de aprovação de alguns projetos. Então, a briga principal que talvez a gente tenha que ter é saber fazer esses critérios de discriminação. Então, acho que é importante que a gente traga à discussão essa questão das sociedades de pessoas e sociedades de capital, até porque a gente viu que nos Estados Unidos não se tributa sociedades de capital, não se tributa sociedades de pessoas, é tributado só no nível da pessoa física. Já teve aqui no Brasil regime, de certa forma, parecido, então também é bom trazer essa experiência brasileira. E aí também só aquela sua questão da isonomia ainda, Edson, a gente tem um regime, inclusive, específico de ISS, né, para sociedades profissionais. E tem sido entendido, inclusive, já pela STF, né, que não ofende a isonomia. Então, não vejo tantos problemas também em relação a ter uma diferença no que diz respeito à tributação da renda, já que do ISS foi declarado constitucional e foi considerado recepcionado tanto pela Constituição de 88, quanto não revogado pela Lei Complementar 116 de 2003. Então, por mais que muitas pessoas tenham algumas reservas a esse regime, fato é que não vejo grandes diferenças. Então, eu defenderia que não é uma ofensa à isonomia e tem um critério de discriminação muito adequados. E aí também só a título de curiosidade, né? Eu peguei aqui um livro que é o Projeto de Reforma Fiscal do professor Ariosvaldo Matos Filho, lá de 92, governo Collor. E aí o capítulo de tributação dos dividendos, que chama Tributação Integrada à Pessoa Jurídica e Pessoa Física, foi escrita aqui pelo meu caro professor Eliseu Martins. Então, ainda na época que era tributado o dividendo no Brasil, né? Então ele vai trazer diferentes modelos que existiam à época, né? Sistema francês, alemão, italiano, o norte-americano, para trazer propostas ali, né? Para colocar cartas à mesa. O projeto de reforma acabou não indo para frente, aqui o professor Ariosvaldo acabou não indo mais, mas foi bem interessante como trabalho acadêmico. É isso, professor. Muito bom. Gustavo, um prazer tê-lo aqui de volta e a palavra é sua. Bom dia, pessoal. Obrigado, Edson. Aliás, eu costumo estar aqui, mas normalmente quando a temática fica muito para o lado contábil, eu acabo ficando escondido aqui do lado, só aprendendo. Mas, assim, eu tinha lido o texto do professor Scaff, assim, a primeira parte do texto, assim, eu estou 100% alinhado na questão da inadequação da tributação, da distribuição dos lucros, dos dividendos. Até acho que o Alexandre ele trouxe a matéria do UOL, né, que mostra quão raso é o debate, mas essa matéria, no fim, ela reflete só as exposições de motivo dos projetos. O nível das exposições de motivo dos projetos que pretendem a tributação é esse. O grande empresário não é tributado, o pequeno trabalhador
E é uma discussão totalmente populista, né? Mas, assim, o ponto que eu queria ouvir só um pouco mais do professor Scaff e também do Alexandre é justamente a questão da distinção da tributação das sociedades de pessoas e sociedades de capital. Pelo seguinte, a questão do tipo societário, ela me parece um pouco perigosa, porque se a gente pegar, vai só como exemplo, até pelo que o Edson, aliás, pelo que o professor Scaff citou, do Grupo Bradesco, o Grupo Bradesco tem uma porção de sociedades que são limitadas, né? Assim como a gente sabe também que existem SA de capital fechado, que por alguma razão a família resolveu criar uma SA, que não precisaria ser uma SA. Então, essa questão do tipo societário, eu acho que apesar dela estar, mais ou menos, acaba um pouco em linha com o que o Alexandre falou do modelo americano, eu acho que se a gente pega os extremos, uma sociedade de 2 advogados e um banco, obviamente fica muito clara a distinção. Agora, a gente tem zona cinzenta, e é nisso que aí me preocupa um pouco a questão da isonomia. E era esse ponto que eu queria ouvir um pouco mais, porque eu acho que é o ponto que, de maior preocupação, assim, superada a premissa de que essa tributação é um absurdo. Bom, Gustavo, em primeiro lugar, quero agradecer a leitura atenta e a análise atenta. Muito obrigado. Segundo, nós estamos alinhados. Por isso que eu evitei e evito nas exposições mencionar sociedades anônimas por um lado e limitadas por outro. Eu uso sociedades de pessoas e de capital. Então, você pode ter SAs fechadas que se caracterizam muito mais como sociedade de pessoas, entendeu? É por isso que a distinção tem que ser, a rigor, a distinção deveria ser pela factio societatis. Mas observa que aí a gente entra num outro grau de subjetividade, entendeu? Quer dizer, o fato é, a gente tem condições de perceber as diferenças. Pela factio sociedade a gente tem. Agora, como é que a gente estabelece isso como um paradigma normativo que tenha objetividade é um grande problema. Por isso que há pouco, comentando uma pergunta do Eric, eu disse, talvez se nós tivéssemos mais tipos societários que pudessem ser enquadrados. É uma ideia, é uma ideia. Então, o fato é, a regra geral me parece adequada, distinguir sociedade de pessoas de capital sem falar de tipo societário. Todavia, as exceções têm que ser bem pontuadas e tem que ser bem circunscrito isso normativamente, senão vai por água abaixo. Mas eu acho que a gente vai ter que trabalhar aí, porque a tributação virá, entendeu? E cá entre nós, Eric apontou bem, se for para bater na distribuição do lucro que já foi pago antes, para que eles vão fazer isso? Exceto a ideia do populismo, que vai ficar escancarado de que, não, eles estão estão tributando o lucro, mas estão abatendo do outro, logo não quer dizer nada, o discurso vai por água abaixo. Então, aqui tem um ponto a ser analisado, sem dúvida nenhuma. Obrigado pela observação. Só complementando, né? Acho que para ter um critério objetivo, Gustavo, eu acho que talvez só se a gente adotasse aquele critério que tinha na lei entre 88 e 91 e que tem no ISS das sociedades profissionais regulamentadas, vamos dizer assim. Aí a gente tem um critério objetivo, porque é como se enquadrasse ou não dentro daquele tipo, né? Sociedades de advogados, de engenheiros, de médicos, de contadores, arquitetos. Só que qual que é o problema, né? Aí você está dando essa possibilidade, não vou chamar de benefício, não, essa possibilidade para nós advogados, contadores, só que se tem uma sociedade de cabeleireiros, são 2 cabeleireiros, não é uma profissão regulamentada. Aí sim, aí que você tem um problema grande de isonomia, no meu ponto de vista. Então, eu também não iria pelo caminho de ir pelos tipos societários, mas talvez por essa classificação entre sociedades de pessoas e sociedades de capitais. Lógico que é uma classificação doutrinária, não é uma classificação legal,
e, portanto, ela está sujeita a alguma subjetividade. A gente tem zonas cinzentas. Então, a ideia do professor Scaff de criar tipos societários, vamos chamar assim, intermediários, ela é boa porque dá uma maior segurança jurídica. Lógico que ela tem um pequeno problema, que é você começar a criar regra societária a partir da tributária, né? Mas acontece. Mas lá nos Estados Unidos um pouco é assim, tá? Então lá tem as corporations, que vamos fazer um paralelo com as sociedades anônimas, tem de dois tipos, né? Tem as S corporations, são as small, e as C corporations são as grandes corporações mesmo. As corporações, sim, são tributadas nos dois níveis. As S corporations não são transparentes. E lá tem diversos tipos de sociedades que são transparentes. As partnerships, as LLCs. Então lá você tem um cardápio um pouquinho maior. Enquanto aqui no Brasil, de certa forma, a gente tem SA, que pode ser capital fechado ou aberto, limitada, e a sociedade simples. Essas são as principais que são utilizadas. Depois a gente tem outras que não são utilizadas até por conta da responsabilidade ilimitada, né? Que aquele projeto que o Edson citou pode colocar um pouquinho de água nessa todo o chope de todo mundo. Mas é isso. Não, e só uma menção também que eu acho que é importante, acabei esquecendo de mencionar, né? Nas finanças, e aí eu estou falando nas finanças privadas, né, professor Scaff? Antes que você me dê um puxão de orelha. Mas na administração financeira, a gente fala que o administrador financeiro ele tem que responder a 3 perguntas básicas: como financiar aquela entidade, como investir os recursos arrecadados naquela entidade para gerar novos recursos e como distribuir os resultados. Então, a distribuição de lucros ou dividendos é uma das principais decisões do administrador financeiro. Quando a gente tiver tributação no gatilho, exatamente quando puder distribuir, você acaba fazendo com que essa decisão do administrador financeiro não seja mais neutra. Hoje, o administrador financeiro, já que a gente tem um cenário que a tributação se dá só na PJ, ele tem essa decisão totalmente neutra. O que eu quero dizer com isso? Eu vou decidir se eu vou mandar o dinheiro para o meu acionista ou se eu vou reter o dinheiro e vai ficar dentro da empresa, de acordo com as possibilidades de investimento que aquela empresa possui. Olha, se a empresa está precisando de dinheiro, eu vou manter. Se a empresa não está precisando de dinheiro, eu vou distribuir. Com essa questão do gatilho na tributação, qualquer agente econômico não é neutro, né? As decisões, inclusive, de ordem tributária. Então, ele vai falar, não, se eu mandar o dinheiro, eu vou ter tributação. Vou manter o dinheiro aqui. Então, consequentemente, está sendo um aspecto que está interferindo na decisão. Então, eu acho isso ruim. E aí gera o chamado lock-in effect, né? Que é você manter o dinheiro ainda que não seja necessário. E pode gerar um efeito ainda pior, né? Para uma sociedade de pessoas, eu vou falar assim, eu não vou distribuir porque senão vai ter o gatilho. Então, eu vou começar a jogar as minhas despesas pessoais na pessoa jurídica, e aí que eu dou um tapa na contabilidade, né? Que aí começa a ter aquela famosa confusão patrimonial. Então, essa medida o modelo que a gente tem hoje de tributação só na pessoa jurídica, no meu ponto de vista, é um modelo que até induz a uma segregação entre o patrimônio do sócio e da entidade, e, consequentemente, também é um modelo que é pró-contabilidade, né? Então, estou brincando aqui. Mas é isso aí, professor Edson. 2 observações, se o Edson me permite. Vamos ter cautela com esse negócio corporativo. Ou seja, vamos fazer uma regra de imposto de renda para sociedades de advogados, médicos. Eu sei que você voltou atrás, mas tem que ter cautela com isso, porque senão a gente inventa uma tributação corporativa aqui, a coisa vai longe, né? Vai longe. Vamos ter cautela. E outra coisa, você matou bem, Alexandre. DDL na veia, distribuição disfarçada de lucros vai voltar e vastamente, e a gente, advogados, contadores, vai ser um negócio complicadíssimo você ter que voltar a discutir todas essas coisas. Então, acho um erro, o projeto é um erro como um todo. Acho que o Everardo, muito bem pontuado pelo Alexandre, resolveu esse problema há 25 anos atrás. Nós estamos olhando para trás, é um erro. Um erro. Era isso. Bom, esperando mais alguém levantar a mão para falar, eu queria colocar algumas coisas, porque talvez se eu não sou se eu não sou unitário aqui, posição unitária, talvez eu seja bem minoritária.
Porque eu sou favorável à transferência da tributação da jurídica para a física. Não estou falando tributação de dividendos, estou falando transferência, porque isso implica, sim, reduzir na pessoa jurídica. Entendo o populismo tributário, o populismo fiscal que existe aí, mas recorrendo até à administração financeira também, manter a tributação na pessoa jurídica, e aí, por enquanto, eu não vou fazer distinção aqui, já vou fazer já já, mas mantendo na pessoa jurídica como um todo, na sociedade empresária como um todo, manter a tributação ali, praticamente todos os stakeholders acabam pagando por esse imposto. E isso a contabilidade mostra muito bem, porque não é só o sócio que paga, porque a participação dos lucros e resultados dos funcionários também, se for baseado no lucro líquido, vai ser menor. O credor, quando ele for colocar os índices, por exemplo, o índice de endividamento ou qualquer índice que envolva o patrimônio líquido, vai considerar essa redução do lucro que foi gerado. Então, isso também afeta uma relação com o credor. Isso pode afetar uma relação com o cliente, porque para participar de uma licitação pode ser necessário um PL mínimo. Aliás, é o que mais tem tido, índice de liquidez, próprio índice de endividamento tem ficado um pouco para trás, como habilitação econômico-financeira, e um dos principais itens hoje, já foi o capital, hoje é principalmente o patrimônio líquido. Então, nessa relação com o cliente, poder público, também a tributação dos lucros vai afetar. Então, quando a gente olha, né, e isso a contabilidade mostra muito bem, quando esse imposto está na pessoa jurídica. E aí, Eric, então, você substituir a tributação na pessoa jurídica pela tributação na pessoa física, o que você está fazendo? Você está melhorando o índice de investimento, você está proporcionando que haja o efeito lock-in, mas ele pode ser também um efeito benéfico, porque você vai manter ali, você pode reduzir custo de capital, você pode ter, né, uma remuneração melhor, inclusive, de participação dos resultados para os funcionários. Então, você, na minha opinião, você coloca as coisas nos seus devidos lugares, né? O Alexandre, ele está certo quando ele fala que o sócio hoje já paga, né? E se a gente pensar na sociedade de cabeleireiro, né, Alexandre, que você falou, para não falar de advogados e contadores, eles pagam não só imposto de renda, eles pagam PIS, pagam COFINS. Ah, isso repassa no preço. Sim, repassa no preço se o consumidor pagar, porque se o consumidor não pagar, ele não vai repassar. Então, assim, eu fiz um estudo sobre isso há algum tempo. Então, sim uma falácia falar que o sócio não recebe, principalmente esse sócio desse tipo de sociedade. Agora, quando a gente passa para começa a fazer a distinção agora e efetivamente uma sociedade de capital, né? E aí o exemplo dos Estados Unidos é muito bom, porque são as corporations efetivamente. Quando a gente vai falar nisso, o que nós temos? E aí a gente sabe muito bem, muitos instrumentos de planejamento tributário que reduzem a carga da pessoa jurídica. Quando a gente diz que a carga nominal é de 34, nós podemos ir para várias empresas, nós vamos ver que a carga nominal, a carga efetiva não é essa, ela é menor. E para investidores que às vezes não põem a mão na massa, né? Que o Scar falou de rentista, é quase isso mesmo, né? Só não é porque o dividendo não é uma renda nesse sentido, mas é praticamente isso. Então, um pouco dessa ideia, né, de que justificaria uma tributação de dividendo é você tributar esse tipo de lucro, esse tipo de ganho, né, que não é tributado em momento algum, né, porque a pessoa jurídica, ela até por uma questão dos próprios administradores, que tem a obrigação de buscar uma carga tributária menor, isso libera mais lucro para os acionistas. E aí não tem mais tributação a partir dali. Então, e hoje são os grandes valores individuais, né? O grande lucro individual que está sendo remunerado é esse. Isso de um lado. Por outro lado, a gente tenta, e aí eu acho um equívoco, querer trabalhar, tentar usar a tributação de dividendo para resolver o problema da pejotização. Porque esse é um dos argumentos também. Eu acho um grande equívoco, porque o problema da pejotização não é um problema tributário.
E aí entra na questão agrava, na verdade, a não neutralidade do tributo. Alexandre, eu estou um pouco convencido já que o tributo nunca é neutro. Nunca. Se tiver tributação no lucro, vai ter uma indução num determinado sentido. Se não tiver tributação no lucro da pessoa jurídica e sim nos dividendos, vai ter outro efeito indutivo. Então, aí a gente tem que. É uma questão de política tributária, nós vamos ter que escolher. O Everardo fez uma escolha muito boa naquele momento. Ele formalizou muita gente, né? Mas a gente tem visto voltar à pejotização. E é interessante que, e aí é o que eu digo, né? Qual é o problema da pejotização? Não é só o imposto de renda, ou não é principalmente o imposto de renda, é o INSS, é a tributação de folha, né? Eu lembro de ter visto uma exposição, acho que de um economista da GV, que ele falou assim, que no mundo inteiro se busca a pessoa jurídica, né? A pejotização, vamos dizer assim, mas é uma opção de quem presta o serviço, porque ele recolhe menos em alguns países, né? E no Brasil, não. No Brasil é uma opção de quem emprega, porque ele deixa de recolher os 20% do INSS. Então temos que resolver por aí. Por isso que eu acho que, então, discutir só tributação de dividendos de maneira isolada também não funciona, porque isso não é uma resposta à pejotização, não faz sentido ser uma resposta à pejotização. E algum tipo de diferença de sociedade de capital, sociedade de pessoa e sociedade de profissão regulamentada, eu acho que deveria existir sim, daquela questão intelectual, aquilo que você não precisaria desenvolver por meio de uma sociedade, porque envolve a pessoa em si, efetivamente, né? Porque mesmo numa sociedade de pessoas, por exemplo, na nossa consultoria gastronômica, minha e do SCAF, se de repente eu quiser viajar, ele pode achar uma outra pessoa, não depende particularmente de mim. É diferente num escritório de arquitetura, por exemplo, que você tem a criatividade daquela pessoa. Então, eu acho que seria interessante fazer essa discussão. Mas vejam, por isso que eu falei da isonomia. E eu entendo a preocupação de não falar em sociedade limitada e sociedade por ações, sociedade anônima. Porque é o que o Gustavo colocou, né? Tem sociedade anônima que não precisaria ser anônima, né? E tem sociedade que sequer precisaria existir, Eric, porque aí você fala uma holding patrimonial é para, primeiro, proteção. Não vai resolver muito se aquele projeto de lei passar. É por uma questão sucessória. E você faz isso por causa do imposto de sucessão. Então, de novo, é um outro imposto induzindo se fazer uma pessoa jurídica quando talvez não fosse necessário. Só que tratar como sociedade de pessoas, sociedade de capital, SCAF e Alexandre, eu já estou vendo teses de doutorado estudando qual é o conceito constitucional de sociedade de pessoas e qual é o conceito constitucional de sociedade de capital, né? Porque a gente sabe como é que é a nossa academia. Então, eu entendo que precisa ter critérios objetivos, mas realmente é uma discussão difícil e o que eu lamento é a tramitação do projeto não considerar nada disso. Então é assim, decidimos não tributar dividendos? Ok, é uma decisão política. Decidimos tributar dividendos? Ok, é uma decisão política. Mas não estão sendo considerados todos esses efeitos. E aí, DDL, esse para mim é o grande problema, né? Como que a gente vai fazer isso? Talvez que o SPED seja um pouco mais fácil, não sei. E o meu risco também no DDL é chegar em alguma medida arbitrária para tentar combater de qualquer maneira. Então é assim, a sociedade não pode pagar absolutamente nada para os sócios. Numa SA aberta, talvez não tenha problema. Mas numa sociedade limitada, você coloca muitas das despesas comerciais, inclusive, que o sócio usa, né, que despende, você põe na pessoa jurídica de uma maneira legítima. Então você acaba também exagerando pelo outro lado. Por isso que eu estou achando a discussão aqui riquíssima, né, nesse sentido. Agora, qual critério efetivamente utilizar? É complicado. E a transparência,
Alexandre, se a gente implementar uma transparência para a sociedade simples, vai ter muita gente reclamando também. E uma última questão que eu queria colocar, que é a questão da sociedade unipessoal, né? Então, eu poderia estar atuando, eu não preciso de sócio, eu não preciso de capital, eu posso atuar sozinho com o meu próprio capital, com o meu próprio conhecimento, com o meu trabalho, e mesmo assim eu constituo uma pessoa jurídica. O que justifica isso? Tem justificativa? Tem. Eu posso ter uma atividade que seja bastante relevante e que eu sou o único sócio, e isso me preserva de credores, porque eu vou poder pedir recuperação judicial, eu vou poder pedir falência. Então também tem isso, mas nós temos várias sociedades unipessoais que não é isso, né? E aí como é que a gente trata isso também? É uma sociedade unipessoal, eu posso falar que é uma sociedade unipessoal de capitais, porque eu estou preservando o meu contrato com credores, sendo que só tem uma pessoa. É, só que assim, de novo, para concluir, essa é uma discussão que deveria estar na mesa. Então, eu convoco a todos a nós produzirmos textos a respeito disso, para que pelo menos seja uma decisão um pouco mais consciente do que está sendo feito, e não de afogadilho, como foi na Câmara, o que a gente viu, né? Até foi uma questão pessoal do presidente da Câmara, né? A gente sabe disso também. Bom, falei demais aqui e quero devolver a palavra para o SCAF, para o Alexandre e para quem quiser falar, né? Está aberto aí. Olha, Edson, eu vou ser sempre muito instigante. Vou te dizer qual é a minha questão. Se você tributar só na saída, só nos sócios, você vai ter uma discussão de DDL de alguma forma, mais cedo ou mais tarde. O grande problema é o DDL. Por isso, a alternativa dada pelo Everardo foi muito boa. E esta maluquice que querem fazer agora vai ser um caos. Um caos. Agora, vai dizer a essa turma, fazer mostrar a este pessoal que o problema não está aí. Não é uma questão. É a mesma coisa que você tentar convencer os caras que imposto sobre grandes fortunas é uma tolice no Brasil. Entendeu? Que você tem outras formas de chegar. O cara não vai dizer grande fortuna, você fica batendo a cabeça na parede. Não dá. Tem coisa que não tem diálogo. Então, eu temo que a racionalidade deste assunto não seja sequer considerada. A turma vai para o populismo, é isso. Por isso, a ideia de trazer a debate a diferença entre sociedade de pessoas e capital. Eu acho que talvez tenha algum apelo, algum apelo. Agora, tem que desenhar alguma coisa e eles têm que ouvir a gente, tem que querer ouvir, é isto. Então, eu tenho pouca expectativa no sentido de que nenhuma tributação venha a ocorrer, o que seria o ideal. Mas se vier, alguma distinção entre essas duas situações tem que ser criada normativamente. Agora, não vai achar na Constituição. Não vai. Essa história de tese e o sujeito vai achar a diferença entre pessoas e capital na coisa, isso ele pode virar do avesso, ele não vai achar. Ele pode achar na norma. Não precisa estar tudo na Constituição. Aliás, essa história de ter que estar tudo na Constituição gera esta bagunça que a gente está vendo no sistema tributário e financeiro. Não é? E a gente tem tanta maluquice, por exemplo, a Ana Abreu fez uma pergunta aqui no chat. A PEC da transição me preocupa no sentido de que alguém terá que pagar a conta, etc, etc, etc. Ana, a conta vai ter que ser paga com a PEC da transição ou sem ela. Porque, observa, o drible da PEC da transição é no teto de gastos. E, às vezes, tem receita, e a receita nunca arrecadou tanto, mas não pode gastar mais. Então, a coisa da PEC da transição é tirar o teto de gasto, mas isso é uma outra prosa, para uma outra hora, para uma outra discussão. Mas os problemas se avolumam, porque a gente vai tentando colocar uma coisa para resolver a outra. Então, difícil. E não é de hoje. Não é de hoje. Isso mesmo. Alexandre?
Não só também complementando, eu também sou partidário da forma como é tributada hoje. Para mim, o Everardo deu uma solução genial. A gente tem uma informalidade muito grande no Brasil, então ele resolveu diversos problemas de uma tacada só com esse regime que a gente tem até hoje. Então, eu também, né, se pudesse escolher, permaneceria com esse regime, pelo menos por mais algum tempo, né? Agora, como eu acho que, tal qual o professor Scaff, eu compartilho desse receio que vamos ter uma mudança em breve, então acho que daí é importante trazer essas diferenciações para a mesa, para exatamente que a gente possa discutir de maneira franca, para tentar criar um modelo, né? Não tem um modelo que seja ideal, mas acho que, de fato, essa diferenciação ela se torna bastante relevante. E ela é dificílima no âmbito do direito societário, viu? Essa distinção, aquela classificação, mas tem linhas bastante cinzentas. Acho que o Gustavo pontuou muito bem, né? A gente tem grandes sociedades aqui no Brasil que são controladas de multinacionais, que são limitadas, praticamente todas montadoras, etc. e tal. Então a gente tem um problemão bem grande aqui. E fora isso, tem a questão de que a gente tem SAs fechadas, que são limitadas praticamente, né, no seu aspecto econômico. Então, a gente tem esses dois cenários que são relevantes. E também, só para pontuar o que o professor Edson disse, eu também vejo que a questão dos lucros ou dividendos e a pejotização no Brasil é, sobretudo, para evitar a contribuição previdenciária, que é bem alta e não tem teto, né, no caso da parte patronal. E eu acho que se a gente tem alguma carga tributária em alguns aspectos que pode ser pequena, de alíquota efetiva, né, a alíquota nominal na PJ sempre vai ser 34%. Mas aí o problema estão nos regimes do lucro presumido do Simples Nacional, que às vezes aumentam demais o teto lá do faturamento e fica com uma carga tributária baixa. Então, talvez precisasse de um ajuste nesses regimes, não em macular o nosso regime de isenção dos dividendos. Olha, eu já vou dizer o seguinte, eu sempre concordo com o Evaristo, mas agora eu vou pedir vista. O regime, a tributação é sempre alta. Não é que esses regimes tenham tributação baixa, o outro é que é alto. Então, correto, tanto que se você for olhar no perfil brasileiro, o perfil brasileiro é o lucro presumido. Entendeu? A exceção é o lucro real. É só você olhar o tamanho das empresas, quantidade de empresas, alcance, etc, etc. Sem falar a turma do Simples, é outro perfil de questão. Mas o lucro presumido é o padrão, a meu ver, dos negócios. Então, o que tem é que o real está muito acima, não é que o presumido está abaixo. Não é? Mas era só uma brincadeira, por favor. Bom, mais alguém quer colocar? Eric, quer Se me falar alguma permitem coisa? mais uma pergunta, eu sou bastante leigo nesse tema, principalmente tributário, mas uma coisa que me assusta bastante quando a gente pensa, quando vocês comentam, é a questão da tributação dos lucros passados. Quer dizer, qual que é a possibilidade disso acontecer? Isso é um crime na minha visão. Assim, é um crime econômico, me parece um crime fiscal também, mas é uma loucura você tributar algo que está lá. Assim, é possível isso acontecer? Quer dizer, existe a possibilidade, a não ser algum julgador aí vier e falar que a Constituição diz uma coisa que ela não diz, coisa que raramente acontece no país, mas existe alguma possibilidade, sem rasgar a Constituição, de se fazer isso? Olha, no Bom, meu quem quer? ponto de vista. Desculpa, Edson, pode Não, não, falar. não, eu ia falar quem quer começar. Vamos lá. Não, então, eu entendo que, para mim, fere completamente a segurança jurídica, porque o que acontece? Qualquer contribuinte e qualquer empresário, a gente sonha em ter ali a calculabilidade dos nossos atos, né? Então, a gente quer saber quais são as consequências de a gente tomar ou não uma decisão, né? A isso a gente chama de calculabilidade. E, de fato, quando você cria uma regra de tributação do estoque dos dividendos, dos lucros acumulados, vamos dizer assim, você está ferindo ali, você deixou de distribuir lá atrás, porque você estava com uma regra vigente de não tributação,
e porque você queria manter aqueles recursos dentro da empresa. E aí, quando você muda completamente as regras do jogo e passa a afetar o passado, para mim, ofende totalmente a segurança jurídica, que é um meta-princípio, vamos chamar assim, né? As regras objetivas a gente tem na forma de retroatividade e anterioridade. E aí pode ser discutível, né? Eu acho que, infelizmente, dá margem a uma interpretação de que, eu não concordo, mas eu acho que dá margem a uma interpretação de que poderia retroagir. Eu não concordo. Para mim, eu já bastariam os princípios da retroatividade e da anterioridade, mas tem autores que eu já vi se posicionando que não teria uma ofensa a esses princípios. Então, eu acho que tem risco, sim, Eric. E aí, qual que é o efeito? Mais uma vez, o tributo não é neutro, né? Se acontecer isso, como vai valer, sei lá, vamos supor que fosse aprovado agora em dezembro, né? Olha só, para valer lá em janeiro, vai ser aquela distribuição generalizada do que está nas reservas de lucro nesse final de ano. Eu faria se eu tivesse. Eric, seguinte, vamos lá puxar um pouco para a literatura mineira, entendeu? A turma de Minas tem um cabra lá que era muito bom, que dizia que viver é perigoso. Então, risco tem de qualquer jeito. Risco tem de qualquer jeito. Agora, cá entre nós, eu sou daqueles que acham que isto não seria algo inconstitucional. Seria algo abusivamente inconstitucional, tá certo? Exageradamente inconstitucional. Mas a gente nunca sabe o que pode decidir. Eu te diria que você teria vastas chances positivas de êxito nesta demanda, ok? Se viessem a pegar o teu estoque de lucros, tá certo? Então, infelizmente, daquelas causas que você teria que enfrentar nos tribunais, não tem dúvida, mas eu acho que você ficaria confortável pela irretroatividade, pela anterioridade nem tanto, mas pela irretroatividade e por um fato lógico de ato jurídico perfeito, porque o lucro teria sido obtido e não tributado de acordo com as normas então vigentes. Este estoque de lucro, tributado por uma regra nova, isso vai alcançar fatos passados. Então, se estaria dando uma retroatividade que desfiguraria um ato jurídico perfeito. Dá uma discussão magnífica. Agora, eu espero que isso não aconteça. Vai ser uma judicialização disso daí absurda, né? Quer dizer, vai ser uma. Muitas Eric, empresas vão correr pior para de o tudo, tribunal. eu vou te dizer o que é pior de tudo, é que se isso acontece, aí as empresas vão procurar os advogados, o que é que acaba acontecendo? Eu não sei qual é a experiência do Gustavo, mas vou dizer o que é que a gente vê no mercado. Vão começar a fazer ou alíquotas baixas de honorário de êxito, ou colocar aqueles cap, entendeu? Baixíssimos, para a gente poder receber honorário daí. Porque cá entre nós, a coisa fica tão gritante que acaba sendo algo que até para os advogados fica ruim para receber honorário. O cara vai dizer, isso é gritantemente inconstitucional. Infelizmente é isto. Eric, só para constar aqui, né, para quem for assistir depois, inclusive, o argumento do fisco é de que a tributação seria a distribuição e que ela não teria ocorrido ainda. Eu entendo o argumento, mas eu acho que fere a irretroatividade, né? Até porque você tinha uma expectativa. É a grande segurança jurídica, ou como Sacha Calmon fala, o princípio da não surpresa, né? Você já tinha essa expectativa, não faz sentido. Mas essa discussão foi levada, né, para o Congresso e uma solução que eles estavam desenhando é você obrigar que na distribuição seja um percentual do lucro novo e um percentual do lucro passado. Então, se falou em 20%, se falou em 50%, mas vamos imaginar que fosse 50%. Então, assim, eu vou distribuir, sei lá, 2 milhões, 1 milhão tinha que ser de lucro novo, 1 milhão tinha que ser de lucro passado.
né? Porque pelo menos você vai pagando alguma coisa, porque senão vai ter empresas, e principalmente companhias abertas, que vão ficar anos sem pagar o imposto sobre dividendo, né? Porque você vai sempre trocando a reserva, vai colocando o lucro novo na reserva e liberando o lucro antigo, não vai pagar nunca. Então, talvez seria essa trava. Eu acho ainda questionável, um pouco mais difícil, né? Porque você pode falar que é uma regra societária, alguma coisa nesse sentido, como ter o dividendo mínimo obrigatório, mas judicialização eu acho que ainda tem. E nesse segundo caso, SCAF, talvez os honorários possam ser um pouco maiores, né? Porque é mais difícil. Agora eu concordo com você, no primeiro é algo, a chance de êxito é muito provável, não é só provável. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Ficou todo mundo pensando? Bom, Eric, eu acho que a última reunião do ano e no dia do jogo da seleção, nós vamos acabar um pouquinho mais cedo, também não muito, mas um pouquinho mais cedo. Foi um prazer aqui contar com o Fernando Scaffi, espero revê-lo mais vezes. Alexandre Evaristo, também da mesma forma. Gustavo, participe mais, né? Não fique escondidinho. Foi um prazer ter passado esse ano com vocês. O ano que vem, imagino que a gente vai ter muitas coisas, né? Vai ter muitas discussões. E, quem sabe, voltamos a novamente discutir esse efeito do imposto de renda, até porque, lembrei agora, tem um efeito contábil importante que é o IR diferido. Como tratar essa questão? Mas isso então fica para uma outra discussão quando a gente já tiver algum texto mais bem definido. Então, muito obrigado a todos. Como última reunião, então já desejo um ótimo Natal para todos, uma ótima passagem de ano e força para seguirmos no ano que vem. Eric, não sei se você quer encerrar também? Eu queria agradecer a todos que estiveram presentes com participações como convidados, como participantes constantes aqui. Foi um ano com bastante discussões interessantes, algumas a gente, na verdade, acho que a grande maioria delas, né, Edson, a gente não resolve, a gente só percebe que a gente chega no fundo do poço e sempre descobre um alçapão embaixo. A gente tem essa capacidade aqui no GDEC de não conseguir esgotar os assuntos, né? A coisa é sempre bastante complexa e que o ano que vem viremos com energia renovada. Foi um prazer estar aqui com vocês todos e espero que no ano que vem a gente consiga continuar contando com a participação de todos e, de preferência, sem tributar os lucros, sejam os nossos, sejam os outros. Eu, ao contrário do Edson, eu sou favorável da não tributação. Eu sou muito dessa linha do Evaristo, porque eu já estou tributando lá, quer dizer, ou tributa lá e tributa cá, se você mantiver o mesmo. O negócio é que não vai se manter a mesma carga tributária, isso com certeza. Quer dizer, certamente vamos ter um aumentinho aí no nosso imposto. Mas só queria fazer essa finalização agradecendo a todos, que o Papai Noel venha bastante gordo para todos nós nesse ano. Tudo bem. Um abraço, pessoal. Feliz Natal. Bom ano. Bom jogo também. Vamos lá. Bom jogo. Daqui a pouco. Obrigado a todos. Foi um Bom jogo. prazer. Obrigado a todos. Abraço a Obrigado, todos. Eric. Até mais. Bom jogo. Um abraço a Tchau, todos. tchau. Tchau, tchau. Fechando.